Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é com Salmos 21. Então nós vamos dar continuidade à leitura dos Salmos devocional e vamos chegar até os 150, se assim o Senhor permitir. Então a gente ora no começo, medita a palavra e ora no final. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Nos ajude a ter discernimento, entendimento, compreensão da vontade do Senhor para nós. Que a nossa mente seja regada com a tua palavra. Que nós possamos usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado diariamente. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para a gente desfrutar. Que seja na paz e na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmos 21. Vamos lá dar continuidade ao propósito. É um salmo de Davi. Tá falando assim, ó. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporciona. Tu lhe concede o desejo do coração, não lhe rejeitasse as súplicas dos seus lábios. Tu o recebeste dando rica bênção, em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Ele te pediu vida e tu a concedeste vida longa e dias felizes sem fim. Pelas vitórias que lhe destes, grande é a sua glória, de esplendor e majestade cobriste. Sim, tu o constituís como grande bênção perene, e o enches de alegria com a tua presença. Sim, o rei confia no Senhor. Por causa da lealdade do Altíssimo, ele jamais será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua destra atingirá todos que te odeiam. No grande dia em que te manifestares, fará deles uma fornalha ardente. O Senhor os engolirá em sua ira, o fogo os devorará. Extirparás da terra sua geração, com a sua descendência na humanidade. Embora tramam o mal contra ti, elaboram ciladas terríveis, nada conseguirão, pois tu o colocarás em fuga quando mirar contra eles o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e tocaremos em teu louvor. Amém. Esse salmo fala da vitória do Senhor sobre os inimigos, de como que o Senhor já marcou o dia para tudo que é impiedade, tudo que é iniquidade ser julgada. Às vezes as pessoas elas pregam muito sobre o amor de Deus e tá certo, porque Deus é amor. Ele não tem amor para nós, ele é amor. É a maior expressão de amor que nós temos, é o Senhor. Mas existe algo que também está no caráter de Deus, que é a justiça. Então, Deus marcou o dia da justiça. O dia que será marcado na terra, o dia da ira do Senhor, já está marcado esse dia. Só o Senhor sabe que dia é esse, mas nós também aguardamos esse dia. O dia que todo pecado será julgado, toda iniquidade, toda maldade será julgado de forma justa. Porque a nós homens foi constituído leis e a gente julga algumas coisas, mas nós, como seres humanos, nós erramos. E às vezes a lei pode ser distorcida por pessoas corruptas. Mas Deus não distorce a lei para favorecer ninguém. Ele não faz isso. Então haverá o dia da justiça de Deus. Esse salmo fala isso. No grande dia em que te manifestares, farás dele uma fornalha ardente. O que é a fornalha ardente? É o inferno, gente. Muita gente não gosta de falar, mas ele existe e as pessoas que cometeram iniquidade, rejeitaram o Senhor, elas vão para lá. Não tem meio termo no mundo espiritual. Ou você é de Deus ou você é do inimigo. Ou você está trabalhando para o Senhor, você está contribuindo para o reino, ou você está contribuindo para as trevas. E o muro, não sei se você já ouviu uma parábola que fala que o muro já é do inimigo. O indeciso, ele já está contribuindo para o mal. Então, desculpa, gente. Esse salmo fala de como Deus nos dá a vitória, como que o rei ele pode confiar no Senhor. E Davi, mais do que ninguém, sabe disso. Por quê? Porque ele foi tirado
de uma situação de trás das malhadas, de rejeição. Se você ler a história, você vai ver que o pai dele o rejeitava, o escondia, os irmãos o rejeitavam. Quando ele foi enfrentar os gigantes, você vê que Eliabe o rejeita, né? Ataca o caráter dele, mas ele não se deixa abalar por isso. O rei Saul também, ele fala coisas que, se ele não tivesse uma personalidade forte, se ele não tivesse Deus como base, se ele não tivesse o Senhor como base da sua vida, ele iria desistir da batalha, porque o rei dele desfez dele, o irmão dele, para começar, o irmão dele desfez dele. O rei também desfez dele. O gigante desfez dele. Então, se ele fosse uma pessoa com personalidade fraca, ele ia recuar na primeira investida ali que Eliabe fala com ele. Duvida do caráter dele, fala com ele que ele está querendo aparecer lá. Mas ele persegue aquilo que Deus falou com ele. Eu tenho até uma mensagem que... eu esqueci o nome da mensagem, gente, ó. Como que pode? Tem muito tempo que eu escrevi essa mensagem, mas fala das 3 rejeições de Davi, que foi o irmão, o líder, né, que é o rei Saul, e também o gigante, que é o inimigo, e ele faz isso com a gente. Mas ele venceu esses 3 obstáculos e venceu o gigante. Mas depois eu posso gravar para vocês, depois que a gente terminar esse devocional, que eu gosto de terminar os devocionais, focar nos devocionais. Aí eu posso gravar as mensagens que eu tenho escritas. Eu posso deixar gravado aqui para vocês. Mas Davi, mais do que ninguém, sabe o que ele escreveu no início. O rei se alegra com a tua força, ó Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporciona. Então, Deus transformou Davi em rei e deu ele muitas vitórias, muitas alegrias. Ele não ia tirar ele de trás das malhadas para se tornar rei, para ele ser um rei derrotado. Não. Ele foi um rei que venceu muitas batalhas. Ele perdeu algumas batalhas internas. E isso Deus não escondeu. Olha para você ver como que isso está ligado ao julgamento. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus não escondeu o pecado dele. Na Bíblia está bem exposto tanto o pecado como as consequências do pecado. Então, haverá consequências para quem anda em iniquidade, para quem faz maldade, para os ímpios. Haverá consequência. Então nós precisamos nos perguntar, de que lado eu estou? Eu estou contribuindo para o reino do Senhor ou para o reino das trevas? Eu sou um agente do Senhor nessa terra? Ou eu simplesmente estou ocioso? O ocioso também está contribuindo para as trevas. Nós precisamos decidir fazer o bem, decidir seguir ao Senhor, decidir obedecer ao Senhor, decidir estar na presença de Deus. E uma coisa que quem está na presença de Deus, que ele tem, é coragem. Davi teve coragem de enfrentar o gigante que ninguém teve. Então é uma característica de uma pessoa, uma mulher e um homem de Deus, é coragem. Coragem para fazer coisas que talvez ninguém tenha coragem de fazer. Que foi o que Davi fez. E foi o que derrubou o gigante. E foi o que elevou o nível dele, elevou o nome dele. Foi uma oportunidade que teve. Era um gigante. Mas para todo mundo era gigante. Para ele enxergou uma oportunidade de revelar o nome do Senhor. Então Deus vai sempre dar oportunidade para quem está com ele no secreto. Sempre haverá uma oportunidade de derrubar o gigante. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Nos dê coragem, Senhor, de completar a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos dê coragem de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós venhamos caminhar em direção à Tua vontade, ainda que haja obstáculos, ainda que haja pessoas que duvidam. Que nós possamos prosseguir com fé naquilo que o Senhor nos entregou. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, guarde isso no seu coração. Eliabe representa os irmãos que não acreditavam em Davi. Saul representa talvez uma liderança que não acredita em você. E o gigante representa o inimigo te atacando. Mas se você for na força do Senhor, não na sua força, exclui esses comentários. Foi o que Davi fez. Ele fingiu que não escutou. E seguiu para fazer a vontade de Deus. Seguiu para derrubar o gigante. Então não dê ouvidos para quem não te impulsiona. Não dê ouvidos
para quem não acredita no chamado de Deus. Então, o irmão, Saul, o inimigo, eles desdenharam de Davi, não acreditaram, mas ele derrubou o gigante. Então, eu sei que Deus colocou algo dentro de você, está pulsando dentro de você. Há muito tempo já foi falado e às vezes você se pergunta, até quando, Senhor? Você está no processo, você vai chegar lá. E quando chegar lá, todo mundo vai saber. Não foi alguém que colocou, foi o Senhor. Davi não foi alguém que apadrinhou ele, não foi herança de família que colocou ele como rei. Foi o Senhor. Então, quando você chegar lá onde Deus falou que você vai chegar, todo mundo vai saber. Não foi algo que alguém fez, foi o Senhor. Então, guarde, viva cada processo com o Senhor. Você vai ver que no final da vida valeu a pena o processo. Deus estava no processo. E que a recompensa não se compara a ter Deus todos os dias do nosso lado. Todos os dias durante os processos. Amém? Que Deus te abençoe.